Aí a avó levantou a mão assim. Gente, pense numa pessoa. A personalidade tem várias facetas. Você pode atribuir vários traços de personalidade para cada pessoa. Então são várias dimensões para cada pessoa. Cada pessoa pode ter, sei lá, 10 dimensões, igual a molécula. Ontem foi o velório da minha avó, uma das pessoas mais importantes da minha vida, isso com certeza. E resolvi fazer um videozinho aqui, que eu já queria fazer há muito tempo. O tema é inteligência. Eu sou muito próximo à minha família e desde pequeno eu ficava acompanhando os adultos, né? Quando a gente ia pro sítio do meu avô, eu ficava ouvindo as conversas dos adultos. E às vezes aquilo que eles diziam uns para os outros abria, descortinava o mundo, né? Trazia alguma coisa nova para mim. E isso era muito especial. Às vezes eu ia pro sítio do meu avô com a minha avó, depois a gente voltava para casa. Eu morava com minha avó na época, meu avô não morava com minha avó, né? E na volta, ela ficava me falando um monte de coisa, a gente ficava conversando. E aí era outro conhecimento que eu descortinava, né? Um conhecimento sobre o passado, sobre as histórias dela, sobre as histórias da família. Talvez aquilo diga mais a respeito de quem eu sou e de onde eu vivo do que Dom Pedro. Saber que o pai da minha avó era um estivador que carrega e descarrega o navio, né? Fazia isso no ombro. E como estivador ele pagou os estudos para medicina e acabou sendo um médico comunista. Para mim informa muito mais sobre onde eu vivo do que saber a respeito da princesa Isabel. Saber que a mãe da minha avó matriculou os filhos em uma escola mista e que o padre passou a criticá-la na missa e ela largou a religião católica e passou ao espiritismo por conta disso, informa muito mais a respeito dos meus familiares, da onde eu vivo, das escolhas que me levaram até aqui, do que saber grandes figuras históricas, tipo Princesa Isabel, Dom Pedro I, os integrantes da Primeira República. Não que essas coisas não tenham importância, elas têm, mas aquela sabedoria que a minha avó traz, ou trazia, né? Ela me informa muito mais de coisas pertinentes para mim. E de uma maneira diferente, tinha um outro tipo de conhecimento. Um conhecimento a respeito de elementos da física, que meu avô trazia muito, desse mundo natural, que meu pai trazia muito, ou de como se resolve algum problema. Minha avó era matemática, de vez em quando ela trazia. A gente não conversava tanto sobre matemática, mas de vez em quando ela trazia alguma coisa assim. Ou o modo do funcionamento social, né? Minha mãe falava a respeito de preconceito, né? Também é algo de como funciona o mundo, né? Então tem esse lado histórico, e o histórico é a concatenação das ideias, e tem o lado das regras de como o mundo funciona. E as regras do mundo físico, do mundo natural, do mundo das relações, esses valores eu aprendi em casa, né? Na convivência, e às vezes a partir de exemplos, né? Não só a partir de uma comunicação explícita. Aí eu tenho que pontuar aqui que depois de adulto, né? Depois de velho, eu passei a recusar as teorias marxistas, né? Que permeiam minha família. Mas assim, os valores das pessoas em relação ao próximo, isso eu admiro, sabe? Aí é interessante distinguir a fundamentação racional do que é aquilo na prática, né? Então, embora eu ache equivocado os ensinamentos marxistas, mas as pessoas marxistas ao meu redor, que se orientam por isso, né? Nem todos os marxistas se orientam pelos valores da solidariedade, mas as pessoas marxistas ao meu redor, que se orientam por isso, até se aproximam de valores cristãos e católicos. E aí é interessante, porque eu também não acredito na teologia católica ou cristã, mas da mesma maneira que eu aprecio os valores da solidariedade das pessoas marxistas, eu aprecio também os valores da solidariedade da teologia católica, cristã, seja lá como for, como outras espiritualidades também, né? Mas o ponto aqui é que, enquanto eu crescia, eu aprendi muito, sabe? Eu absorvi muito dos ensinamentos teóricos e dos ensinamentos pelo exemplo, né? E, aos poucos, as histórias passaram a ser repetitivas, sabe? E é bom ouvir as mesmas histórias. É bom pelo sentido pedagógico e é bom pelas interações que a gente tem, né? Eu agora estou aqui carregando um livrinho que eu já li há muito tempo atrás, mas eu vou ler novamente, né? Ao ouvir as mesmas histórias, em outros momentos da vida, a gente tem outras interpretações ou tem acesso a outros detalhes que a gente não lembrava. As mesmas histórias para pessoas diferentes são coisas diferentes. E nós, ao envelhecermos, nos tornamos pessoas diferentes.
Mas assim, a ausência da novidade, de alguma maneira me incomodou, sabe? Ter menos histórias novas vindas da minha avó e das pessoas que envelhecem em geral, né? Minha avó é só um exemplo. Isso me traz uma melancolia, sabe? Ter menos daquelas novas interpretações que levam a uma explosão intelectual, isso também é algo que eu sentia. Dá uma tristeza, sabe? De algum lado é bom, né? Eu cresci e ao crescer, ao eu ter outras interpretações, aquilo que os mais velhos trazem, eu já tenho um filtro, eu já tenho uma opinião e eu tenho um senso crítico, né? Às vezes aquela leitura de mundo, por eu ser mais velho, por eu ser mais preparado, talvez em alguma medida até por ser mais preconceituoso, às vezes aquele outro olhar eu já recuso. Isso tem a ver com a experiência, né? Tem a ver com estar carimbado, tem a ver com a gente ter crescido, né? Essa teoria já não corresponde às teorias que eu acredito. Eu já tenho um amadurecimento de perceber que aquele modo de ver não é o que eu aceito mais. E isso é parte do meu envelhecer. E é uma parte boa, né? A gente se torna mais crítico. E nós temos que nos tornar mais críticos mesmo. Quando a gente tem mais informação, mais experiência, mais ferramentas para ler o mundo. Quando a gente tem mais ferramentas para ler o mundo, alguém oferece uma outra ferramenta e pensa assim, poxa, essa ferramenta não está adequada, não está correta, eu entendo que tem uma outra melhor. Aí nesse sentido eu uso assim, ferramentas como o Daniel Dennett, né? Ele tem uma citação que é assim, ninguém cava profundamente apenas com as próprias mãos, a gente tem que ter ferramentas. E ninguém pensa profundamente apenas com o pensamento, a gente precisa de ferramentas, a gente precisa de palavras, a gente precisa de conceitos, de teorias. Então eu já tenho um arcabouço, né? Eu já tenho várias ferramentas intelectuais, várias teorias. E por conta disso, às vezes eu recuso uma teoria que alguém da minha família acha muito bacana. Mas por mais que seja bom eu perceber que eu tenho um amadurecimento de maneira a ter um filtro maior a respeito daquilo que vem pelos mais velhos, né? Como pela minha avó, é uma coisa melancólica também. Porque aquele brilho, aquela luz, aquela força da novidade vai se esgotando. Isso de notar o envelhecimento a partir da ausência de novidades, seja de ferramentas a me oferecer, seja de histórias, foi particularmente doloroso com minha avó, né? Porque acompanhava também um decaimento físico. Mas uma coisa assim que, vendo agora, eu percebo que é muito surpreendente, é que esse decaimento não foi linear, caindo. Não. Tinha a ver com, talvez com autoestima, com autoconfiança. Houve um período da minha vida em que minha avó cometeu uns erros no baralho, né? Que a gente jogava sempre, todo domingo. E ela passou a não ter mais coragem de jogar baralho. E isso pra mim foi muito triste, porque era o tempo de qualidade que eu tinha com a família. O maior tempo de qualidade com a família não eram as refeições. Na minha família a gente não tinha uma cerimônia ao redor da mesa para comer. Então o maior tempo de qualidade é o tempo do buraco, é o tempo de jogar baralho. E quando minha avó se sentiu mal a ponto de não querer mais jogar, isso foi muito triste para mim, porque sem ela a gente não tinha mais aquela mesa. Então a gente perdeu algo que era muito importante para mim. E junto a isso veio um decaimento maior dela mesmo, como pessoa, sabe? Ela ficou mais triste, mais enclausurada no quarto. E a minha mãe insistiu muito para que ela voltasse a jogar. Vamos tentar jogar mais uma, vamos tentar... Gente, de repente a gente voltou a jogar. Voltou, sabe? Voltou a gente jogar naquela potência. E aí isso leva a uma das reflexões, que é a seguinte. Se ela era capaz de jogar, por que ela ficou tão abalada com os erros? Com certeza, aqueles erros bobos que ela cometeu têm a ver com o envelhecimento. Mas o peso que nós demos àquilo, o peso particularmente que ela deu àquilo, foi muito para a idade, para o decaimento dela, quando era um tipo de erro que todos nós na mesa cometemos. Assim, a gente não era profissional, a gente erra, sabe? Todo mundo erra. E o peso que ela atribuiu à própria capacidade devido àquele erro é um que eu não atribuí a mim, entende? Se eu cometesse o mesmo erro que ela, por eu ter 40 e tantos anos a menos que ela, eu não ia dizer, é por causa da minha idade, porque eu tô ficando senil. Não, eu só falava, porra, Chico, você é tão desastrado, você é tão distraído. Você entende? É que tem o fato, aquele erro foi cometido, e tem a interpretação a respeito daquele fato. E essa interpretação se dá por outras coisas que não são o fato. Essa é outra reflexão bacana aí. Isso se dá devido à interpretação de que ela era velha, né? Então isso foi muito triste pra mim, parar de jogar.
Só que minha mãe foi chamando ela e nós voltamos a jogar. E cara, que maravilha, né? A gente voltou a jogar, competitivo mesmo. A minha avó era minha dupla. Quem me ensinou a jogar foi minha mãe, né? Mas nas primeiras vezes que nós íamos jogar, ninguém queria jogar com a criança, né? Porque assim, eu jogo, tipo, eu faço esse favor de jogar, né? E minha avó falava, não, o Chico joga comigo. E desde então, a minha avó foi a minha principal dupla. É claro, todo mundo jogava com todo mundo, mas a pessoa com quem eu mais joguei foi minha avó. Especialmente depois que ela foi ficando mais idosa. Porque ela tem maneira de jogar que, para as nossas regras de baralho, é uma maneira muito complicada do parceiro administrar. E eu lidava muito bem com isso, sabe? Quando era criança, ela tinha o entusiasmo de jogar comigo, a criancinha. E quando a gente ficou mais velho, eu tinha o entusiasmo de jogar com ela, que era a velhinha. Então, o jogo de baralho foi algo fundamental na minha vida. Não sei se eu vou manter, né? Espero que sim, mas a vida tem ciclos, né? Talvez a gente não continue jogando buraco. Ou talvez continue com outras pessoas, vamos ver. Mas esse vídeo, mais do que sobre o envelhecimento, é uma homenagem à minha avó e é também sobre inteligência. Um dos meus tios, né, por ela estar frágil, Paulo, que é físico, se esforçava para vir em Brasília o máximo de vezes que ele conseguia. E numa dessas vezes, a gente sentou, né, na sala, e o Paulo ficou conversando sobre essas coisas de física, né, como era na minha infância. E aí o Paulo estava falando a respeito das moléculas e como as moléculas têm muitas dimensões. E nós, que não somos físicos, então a Lu, minha tia, minha mãe, estávamos com dificuldade de entender para além de 3 dimensões, porque 3 dimensões para mim é muito fácil de ver. Uma dimensão é a largura, uma dimensão é a altura, uma dimensão é a profundidade, né? Então são 3 dimensões, que é o que a gente está acostumado aqui. Eu também acho fácil ver 4 dimensões, porque tem essas 3 dimensões e tem o tempo. Então tem 4 dimensões, que é usual para mim. E o Paulo estava falando que a molécula tinha um montão de dimensões. E a gente conversando, debatendo, e minha avó, por ser mais idosa, isso aí tem uma coisa também, né? Para uma pessoa idosa é mais difícil entrar na dinâmica das conversas como a gente tem. Porque muito da gente conseguir a palavra é por falar mais alto, é por falar mais rápido. Fica difícil assim você entrar na conversa, né? Mesmo que você tenha a mesma mente de sempre. Mas por você ter um pouco mais de lentidão, até nos músculos, no raciocínio, fica mais difícil. Aí a avó levantou a mão assim. Gente, pense numa pessoa. A personalidade tem várias facetas. Ela não deu esses exemplos, né? Mas assim, sei lá, altruísmo, egoísmo, ser perdulário, gastar muito dinheiro ou ser mais murrinha, ser mais emotivo ou ser mais frio, né? A pessoa tem várias e várias características. E essas características vão do mais infinito, de você ser absolutamente altruísta, ou de outro mais infinito, que é você ser absolutamente egoísta, mas todo mundo na prática está em algum meio termo, né? Mas aí você vê que você pode atribuir vários traços de personalidade para cada pessoa, então são várias dimensões para cada pessoa. Cada pessoa pode ter, sei lá, 10 dimensões, igual a molécula. Aquilo foi tão gostoso de ouvir, sabe? Porque trouxe aquilo que eu tinha na minha infância, que é aquela explosão, assim, que é o que eu tento trazer também para os vídeos, né? Então ela idosa ali ainda estava trazendo aquilo que explode a minha cabeça. Uau, é isso mesmo. Mas no buraco, a avó passou a se comportar de uma maneira que eu não via ela se comportando quando eu era mais novo, né? Que era fazendo ditados da época dela, que eu não conhecia. E, cara, isso é muito louco, porque o ditado, quando ele é bem aplicado, ele ilumina algo que nós estamos vivendo. Eu não lembro dos ditados justamente porque ela trazia vários, ela não ficava repetindo os mesmos. Mas um que eu lembro é: há aqueles que nascem para carregar carvão e há aqueles que nascem para comer churrasco. Acho isso incrível, né? Fala a respeito de desigualdade, né? Em alguma medida, esse ditado é um pouco de resignação, né? De aceitação, que é importante para a gente conseguir viver, né? Mas em alguma medida também é uma denúncia. Mas o bacana é que ele ilustra uma situação. E ao ele ilustrar, ele interpreta uma situação. E a partir da interpretação, ele nos permite atribuir significado àquilo. Isso é inteligência, né? O que é a inteligência? O Daniel Dennett coloca a inteligência, num sentido até evolutivo, como a capacidade de dar respostas pertinentes, respostas que facilitam a sobrevivência, respostas úteis. E essa é uma maneira de entender a inteligência, né? O meu canal aqui é um canal cético. Importante vocês terem isso em mente, né? Entendo que não existe a verdade da inteligência. A inteligência pode ter diversos sentidos
que podem ser atribuídos para diversos contextos sobre os quais a gente está conversando. Eu acho a perspectiva do Daniel Dennett excelente para entender a evolução, mas ela não dialoga com os meus anseios, com os meus desejos, com as minhas necessidades, das minhas pulsões, da minha espiritualidade, do significado, do sentido que eu atribuo à vida, né? Então tem uma outra definição de inteligência do Douglas Hofstadter que eu não vou conseguir falar de maneira formalizada, eu sinceramente nem sei se ele tem uma resposta assim amarradinha, mas é uma resposta que ele dá em vídeos enormes ou em livros. Inteligência, de acordo com a minha interpretação do Douglas Hofstadter, é a capacidade de fazer metáforas, de passar uma situação para outra, de você ler o que há em comum entre algo e outro algo, a capacidade de perceber padrões. E ao perceber padrões, você pode extrapolar uma situação para outra. Embora a avó não tivesse mais a capacidade que ela tinha como matemática de resolver problemas matemáticos, mas essa capacidade de atribuir sentido e de expressar o sentido a partir dos ditados, cara, isso é inteligência, né? Então, quando a avó passou a resgatar os ditados da infância dela, me deu um brilho de novo, sabe? Isso também é inteligência, isso é incrível. Então, a inteligência é a capacidade de detectar um padrão, mas também a capacidade de conseguir extrapolar o padrão, ou de conseguir usar o padrão. Se você formalizar um sistema, tem essa inteligência que é de ter acesso a determinadas regras e conseguir concatenar uma cadeia enorme e precisa para chegar a uma determinada conclusão, para chegar a uma previsão super específica. Isso é inteligência, que era uma capacidade que a minha avó tinha quando ela era matemática. Mas a mera capacidade de ler uma situação, perceber que há um padrão e atribuir um sentido a essa situação a partir de um ditado popular, isso é inteligência. Então, quando a gente voltava a jogar baralho e ela voltava a aplicar esses ditados populares, eu voltei a sentir aquele frescor de quando eu era criança, né? É como ver uma obra de arte, né? E sentir aquela luz. E, poxa, voltar a sentir isso jogando é algo muito especial. Bom, eu tô falando sobre inteligência porque como eu posso homenagear minha avó num vídeo de epistemologia. Mas agora eu vou falar de outra coisa, né? Que a gente valoriza algumas coisas, cara. A gente atribui, né? O que é valorizar? A gente atribui valor. Mas essas coisas às quais a gente atribui valor são escolhas. Porque, conforme a perspectiva cética, a qual eu defendo, não existe um valor subjacente a alguém. Não existe um valor, assim, de verdade, metafísico. Então a gente atribui valor conforme as nossas escolhas. Por mais que, se a gente não refletir a respeito, são escolhas tomadas de maneira inconsciente, né? Então, de alguma maneira, não é escolha, né? Então, se a gente não refletir a respeito, a nossa atribuição de valor nos é dada. Ao passo que, quanto mais a gente pensa a respeito, a atribuição de valor é uma escolha. E eu, particularmente, conforme os meus valores, não gosto de atribuir valor em função de inteligência. O que eu quero dizer é que a inteligência é uma coisa bacana, eu acho muito legal, mas eu prefiro atribuir valor às pessoas. Cara, eu tenho que interromper porque eu tô vendo 2 pica-paus lindíssimos. E, cara, ver pica-pau pra mim é uma coisa muito especial. E as primeiras vezes que eu vi pica-pau foi perto da casa da minha avó, inclusive vi no quintal dela. Agora não são os que eu vi na casa da minha avó. Os que eu vi na casa da minha avó tinham cabeça vermelha ou amarela. Esses aqui têm cabeça branca, mas é muito especial. Mas enfim, em alguma medida, a maneira com que a gente atribui valor nos é dada, né? Porque é impossível a gente refletir tudo, do mais fundamental, né? Por causa do raciocínio que eu sempre trago, o raciocínio da regressão infinita. Não dá para cavar até o infinito para baixo a fundamentação da fundamentação da fundamentação, mas a partir de determinados valores que eu tenho, eu posso atribuir valor às pessoas ou às coisas, né? E eu acho muito mais interessante atribuir valor a alguém por conta da generosidade dela. Eu, de acordo com os meus valores, que eu valorizo mais na minha avó, não é a inteligência, embora me encante a inteligência. Mas o que mais eu valorizo é uma generosidade profunda de alma, né? As pessoas que vinham até ela dedicava atenção. As besteiras que as pessoas falavam, ela ria. Isso que a fez ser tão amada. Ela ria, eu acho, sabe? Pelo menos, eu só tenho acesso à vida dela desde que eu nasci, né? Então, basicamente, a minha experiência que eu tenho com ela é como avó. Eu não sei como é que ela foi como esposa, como mulher, como amante, eu não sei como ela foi como criança, eu não sei como minha avó foi como professora, mas como avó, eu como neto, o que mais me faz amá-la é essa generosidade
da atenção. Ela tem generosidade material também, sabe? Bastante. Mas a inteligência nos ajuda algumas coisas, mas ela é uma ferramenta e o que importa mesmo, o que motiva, é algo que está no coração, sabe? E a minha avó tinha esse coração generoso. A minha avó, quando ela se foi, agora, né? Ela estava muito bem. Ela tinha os sofrimentos dela, ela tinha as angústias dela, que se davam especialmente quando ela estava sozinha, ou quando ela se dava conta de que a família dela morreu, os irmãos, os amigos da geração dela todos morreram. Mas nos fins de semana ela estava brilhando. E pra mim ela estava o máximo. Então ela foi embora antes dos 90 anos, que era como ela queria, ela não queria chegar aos 90. E é isso, vó. Bom, eu tenho tanto a agradecer. Esse vídeo é muito pra te agradecer. Te amo muito. Beijo.